Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade nacional. Começamos com essa boa nova de que as equipas do Moçambola podem regressar aos treinos já a partir do dia 15 de setembro próximo. Essa notícia anima a Liga Moçambicana de Futebol no sentido de que está à vista a realização do Moçambola ainda este ano. Os clubes que participam no Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, Moçambola, já estão autorizados a regressar aos treinos a partir do dia 15 de setembro, situação que agrada a Liga Moçambicana de Futebol, responsável pela organização da prova. E com a autorização da retoma dos treinos, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Kouana, acredita que o Moçambola pode ser disputado ainda este ano, estando neste momento a LMF a trabalhar com a Secretaria de Estado do Desporto e a Federação Moçambicana de Futebol para garantir o cumprimento do processo sanitário. Satisfeito, naturalmente, mas com um alto sentido de responsabilidade, sabendo que esta pandemia, esta autorização não significa que a pandemia acabou. Todas as medidas de prevenção elas devem continuar. Vamos começar os treinos de acordo com o protocolo, com 1/3 do plantel e depois, à medida que as necessidades vão se julgar, nós iremos então, neste caso, completar o treino daquilo que serão os programas dos próprios treinadores. Para a retoma dos treinos, Kouana realça que os clubes deverão começar com alguma prudência, pois a retoma não significa o ultrapassar da pandemia. As equipas devem começar a treinar com 1/3 do plantel e gradualmente serão levantadas algumas restrições conforme as necessidades e o evoluir da pandemia. A Liga Moçambicana de Futebol vai ter que trabalhar com a Federação Moçambicana de Futebol no sentido de nós pedimos que será o prolongamento, a prorrogação da época desportiva, porque sabemos que a época desportiva se termina em novembro e se nós vamos começar os treinos em setembro, significa que vamos iniciar o nosso campeonato, se tivermos a autorização, provavelmente no mês de novembro. Um aspecto que preocupa Kouana é a situação dos jogadores que encontram em final de contrato, sem a atual época tenha sido disputada. Por isso, a Liga Moçambicana de Futebol acredita que é necessário trabalhar com a Federação Moçambicana de Futebol para a prorrogação da época desportiva e salvaguardarem os contratos dos atletas. Alguns contratos que eventualmente já estão quase no fim, então precisamos de ver em que medida podemos colmatar esta situação dos contratos que estão no fim da época. Durante a vigência do estado de emergência e com a interrupção da atividade desportiva, os clubes reduziram os salários dos atletas, situação que o Sindicato Nacional de Jogadores espera ser resolvida com a retoma dos treinos. O presidente do sindicato, António Gravata, mostra-se satisfeito com a retoma dos treinos e espera que, com um novo normal no futebol, os clubes voltem a pagar a totalidade do salário aos atletas. Significa, de alguma forma, satisfação, porque a expectativa é enorme, uma vez que a interrupção da prática da atividade significou muita coisa para o jogador, muita coisa que ao próprio jogador não beneficiou, desde a paragem do exercício da própria atividade em si, os cortes salariais, em alguns clubes a falta de pagamento dos mesmos, mas mais do que isso, se calhar tenha sido o distanciamento de facto que existiu entre a direção de alguns clubes com os próprios jogadores, a falta de informação, a inexistência de contactos, não é, para pôr ao jogador ao corrente daquilo que estava a acontecer. E é um aspecto que nós nos ressentimos muito sobre isso. E creio que esta autorização para o retorno vai, de alguma forma, eliminar esta falta de comunicação, esta falta de aproximação em alguns clubes. E, de alguma forma, vai começar a satisfazer aquilo que eram expectativas ou ansiedades do próprio jogador. Poder saber, de fato, o que é que está a acontecer
ter o contacto direto com o seu dirigente, poder ter satisfação em tempo oportuno da situação em torno do seu presente e futuro. Então, essa possibilidade de retorno, este retorno é encarado com os jogadores com enorme satisfação. Primeiro pelo simples fato de poder voltar a fazer aquilo que mais gostam de fazer, né? Que é estar no campo, que é poder praticar a atividade em si. Depois todos estes elementos, para ver se resolvem. A questão de comunicação, a questão de informação, os salários, a expectativa em relação à própria época. Não é? Então há muita coisa que de alguma forma satisfaz o próprio jogador, este retorno. Então é este o nosso posicionamento, é este sentimento dos jogadores. Até o momento, entre as 14 equipas que fazem parte do Moçambola, apenas o Costa do Sol regressou aos treinos, em virtude da sua participação nas competições africanas de clubes. A União Desportiva do Songo retomou os trabalhos referentes a esta época e a primeira atividade foi a realização de testes de despiste à Covid-19. A União Desportiva do Songo já regressou à atividade nesta terça-feira, com a primeira etapa a ser a realização de testes de despiste da Covid-19, antes de retomar os treinos por conta da sua participação nas afrotaças, concretamente na fase de apuramento da Taça das Confederações Nelson Mandela. Os vice-campeões nacionais e vencedores da Taça de Moçambique estão concentrados na Vila do Songo, onde decorreu a coleta de testes de despiste à Covid-19. Depois dessa ação, os jogadores e respectiva equipa técnica da União Desportiva do Songo vão entrar em confinamento durante 10 dias, avançou Cláudio Tonete, que é diretor desportivo da UDS. A UDS retomou os seus trabalhos hoje com os testes do Covid-19, se quisermos, ou do PCR. Todo o staff da UDS está reunido aqui na Vila do Songo e fez todo o procedimento médico. Nós, depois disto, vamos estar em quarentena. A partir deste momento, vamos cumprir de forma rigorosa os 10 dias, só depois iniciaremos o trabalho de campo. Recordar que a primeira eliminatória das competições interclubes está já marcada para entre os dias 20 e 22 de novembro, enquanto que a segunda mão terá lugar entre os dias 27 e 29 do mesmo mês. É com base nessas datas que a União Desportiva do Songo programou o seu regresso aos treinos. Este trabalho de campo, que também já temos sido preparado, os jogadores vão ser distribuídos em 3 grupos e vão trabalhar então de forma separada em 1/3 do plantel. Então vamos ter 9 jogadores numa sessão, 9 noutra e 8 numa outra sessão que vai ser sempre ministrada seguindo o protocolo de saúde pelos nossos treinadores. Então não vamos correr nenhum risco e vai ser todo este procedimento da ODS com todo o cuidado, com todo o rigor e com muita responsabilidade. Refira-se que para participar nas afrotaças já foi aberto o período de engajamento, ou seja, de inscrição na prova no Sistema de Gestão de Competições da CAF, CMS, a partir do dia 1 de setembro de 2020, com o prazo a findar no dia 20 de outubro de 2020. A Seleção Nacional de Futebol Mambas poderá realizar jogos amigáveis em Portugal. Lisboa será a cidade que poderá acolher esses jogos diante da Guiné-Bissau e da Gâmbia. A Seleção Nacional de Futebol Mambas poderá defrontar as suas congêneres da Guiné-Bissau e da Gâmbia nas 2 datas FIFA do mês de outubro. Os jogos poderão ter lugar em Lisboa, capital portuguesa. O selecionador nacional de Moçambique, Luís Gonçalves, e a Federação Moçambicana de Futebol trabalham a todo gás para confirmar a realização destes jogos. A referir que o amigável com a Guiné-Bissau já foi confirmado pelo selecionador nacional dos Jurtos, Bassirou Kandé, que revelou ainda que no mesmo período a sua seleção deverá defrontar a Gâmbia em Lisboa, sendo por isso que nasce a possibilidade que os Mambas defrontarem o mesmo adversário nessa data FIFA. É isso que estamos a tentar concluir, o acordo com 2 equipas para nós nos prepararmos durante o mês de outubro. Portanto, em novembro teremos 2 jogos muito importantes dos Camarões e estamos a fazer tudo para realmente estarmos em condições de competir ao nosso melhor nível contra os Camarões em novembro. Dizer também que seria muito importante o Moçambola arrancar entretanto, para realmente colmatar este tempo de paragem dos jogadores moçambicanos. De qualquer das formas, nós na Seleção Nacional estamos a cumprir o nosso plano para que os Mambas, quando chegarem a novembro e tiverem que disputar os 3 pontos em cada jogo, estejam ao seu melhor nível.
Luís Gonçalves pretendia enfrentar seleções que tenham um nível equiparado ao dos Camarões, que será oponente de Moçambique na dupla jornada de qualificação para o CAN 2022, ronda essa marcada para entre os dias 9 e 17 de novembro. Entretanto, referi que Luís Gonçalves já se encontra em Maputo, o que certamente irá facilitar a planificação das etapas de preparação dos Mambas para o importantíssimo jogo diante dos Leões Indomáveis. Continuamos a levar até si este magazine Lance MZ, a recordar ao estimado agente econômico que quer anunciar o seu serviço ou produto no espaço, não hesite em contactar-nos. Vamos a um serviço no intervalo, nós voltamos num piscar de olhos. Até já! Sou Anabela Costa, atleta de basquetebol. No basquete, usamos as mãos para grandes vitórias, mas às vezes um gesto como lavar as mãos traz-nos mais que grandes vitórias, traz-nos a vida. Previna-se. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto. Estamos de volta ao magazine Lance MZ. O selecionador nacional de futebol, Luís Gonçalves, teceu rasgados elogios a Jenny, que assinou contrato bem recentemente com o Sporting Clube de Portugal. A assinatura do contrato profissional da pérola do Índico Jenny Catamo com o Sporting de Portugal continua a preencher as páginas dos jornais lusos. Desta feita, foi a vez do selecionador nacional, o português Luís Gonçalves, falar do jovem que deixou o treinador Ruben Amorim encantado, ao ponto de os Leões rubricarem o contrato por 3 anos e com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, a maior de sempre para um jogador moçambicano. Segundo escreve o jornal A Bola, esta é uma situação que não surpreendeu Luís Gonçalves e o atual selecionador de Moçambique olha para Jenny Catamo como um dos grandes valores do futebol deste país. É um jogador que conhece bem o jogo, muito forte tecnicamente, com uma boa tomada de decisão, tem capacidade de cruzamento. Sei que ele no Sporting tem sido utilizado mais como extremo, mas aqui coloco-o muitas vezes em zonas interiores porque é alguém que consegue ler muito bem a partida. Além disso, cumpre bem com as tarefas defensivas. Atirou Luís Gonçalves, deixando ainda uma ressalva quanto à personalidade. No balneário não é um miúdo muito expansivo, diria até algo tímido, mas dentro de campo demonstra muita atitude e confiança. Questionado sobre a que patamar Jenny Catamo pode chegar, Luís Gonçalves não quis estabelecer limites, mas acha que com o acompanhamento certo de Ruben Amorim, o extremo de 19 anos pode dar um contributo importante à equipa principal do Sporting. Estamos a olhar para uma equipa principal do Sporting recheada de talentos, com um treinador como Ruben Amorim, que não tem receio de apostar neles e que faz com critério que obviamente será bom para ele. O Jenny tem muito para aprender, é um jogador jovem, mas penso que ele tem a capacidade para dar uma boa resposta na equipa principal. Se o Ruben Amorim apostar nele, não vai deixar mal. Não tenho qualquer dúvida que ele já merecia uma oportunidade há muito tempo, arrematou Luís Gonçalves, deixando um conselho. Não se pode deslumbrar agora nesta fase e espero que quando for chamado a ter uma oportunidade tenha confiança para responder. Aos 19 anos, Jenny Catamo soma já 4 internacionalizações por Moçambique. A estreia aconteceu em setembro de 2019 pela mão de Luís Gonçalves, na segunda mão da primeira pré-eliminatória de qualificação para o Mundial 2022. Já o conhecia desde o Sub-15, quando Nelinho, meu adjunto, nos chamou a atenção. Sabia que ele tinha qualidade e não hesitei em chamá-lo. Foi titular na segunda mão e eu fui muito criticado por lançar assim um miúdo de 18 anos, desabafou o selecionador. Certo é que a estreia acabou por ser de sonho e Catamo marcou um dos golos do triunfo com as Maurícias por 2-0. Entrou muito nervoso, mas depois foi ganhando confiança e acabou por jogar muito bem. Aliás, tivemos um penalti e o Mexer, o capitão, foi-lhe dar a bola porque tinha confiança que ia marcar e marcou. Agora já é uma referência em Moçambique, concluiu Luís Gonçalves. O médio moçambicano Kembala terminou em alta a época pelo Baroka
FC. Aliás, Kambala salvou o seu clube da despromoção ao anotar um golo importantíssimo que teve o condão de retirar a luta pelo título à formação do Kaizer Chiefs. O internacional moçambicano Manuel Kambala marcou um importante golo no empate a uma bola no jogo que o seu clube, o Baroka FC, realizou na tarde de sábado diante do Kaizer Chiefs, referente à 30ª e última jornada da PSL, Liga Sul-Africana de Futebol. O gol de Kambala teve o condão de assegurar a manutenção do Baroka FC, que com o ponto ganho terminou na 14ª posição, com 29 pontos, para além de ter tirado o Kaizer Chiefs da luta pelo título, que acabou por ser ganho pelo Mamelodi Sundowns, que derrotou o Black Leopards por 2-0 e terminou a competição com 59 pontos, mais 2 que o Chiefs. Na partida deste sábado, Kambala foi titular e apontou o golo aos 59 minutos, batendo ao guarda-redes internacional Kuhn, anulando a vantagem alcançada por Bilat aos 39 minutos. Por seu turno, o Edmilson Dove foi titular na vitória por 1-0 do Cape Town City diante do SuperSport United. A equipa de Dove terminou a prova em 6º lugar com 42 pontos, conseguindo cumprir com o objetivo de terminar nas primeiras 8 posições da tabela classificativa. Já o Bidvest Wits do moçambicano Domingues Pelembe derrotou o Polokwane City por 2-1, terminando a PSL na 4ª posição, falhando a qualificação para as Afrotaças, concretamente para a Taça das Confederações Nelson Mandela. Recordar que Domingues não fez nenhum dos jogos do Wits neste regresso do futebol sul-africano, depois da interrupção motivada pela pandemia da Covid-19, não se conhecendo os motivos que levaram ao capitão dos Mambas a não se juntar aos seus colegas. Ao que tudo indica, a Basketball Africa League, na sua primeira edição, vai ter lugar em dezembro próximo. Cogita-se que esta prova tenha lugar de 5 a 20 de dezembro em Kigali, no Ruanda. A primeira edição da Basketball Africa League já tem datas e está marcada para ter lugar entre os dias 5 e 20 de dezembro em Kigali, capital do Ruanda, segundo determinou a organização conjunta da prova, liderada pela FIBA África e pela NBA, prova na qual está inserido o campeão nacional Ferroviário de Maputo. Com efeito, estes dois organismos acabaram por decidir pela concentração de todas as equipas numa única cidade por conta da pandemia da Covid-19. Refira-se que Kigali era a cidade escolhida para acolher a fase final da prova, mas o novo coronavírus forçou a alteração do formato da BAL. Já não vão haver janelas como previamente estava estabelecido. As equipas irão todas para o Ruanda e vai-se fazer tudo no Ruanda de uma só vez, como se tem feito mais ou menos no modelo que se tem feito nos campeonatos africanos. O Ferroviário de Maputo já iniciou a sua preparação para esta competição, tendo realizado testes de despiste da Covid-19, ao que se seguem outras etapas de preparação. O Departamento de Basquetebol dos Locomotivas mostra-se preocupado com a falta de rodagem do plantel, mas até dezembro estudam-se várias possibilidades, incluindo a ida a Kigali com relativa antecedência para a realização de jogos de preparação diante das restantes equipas participantes na BAL. Bem, numa primeira fase nós vamos iniciar com os treinos no Parque Desportivo da Machava, por causa do distanciamento que é necessário e por ser um sítio onde a zona é muito ampla, permite fazermos gradualmente esse trabalho. Na fase seguinte, depois de voltarmos a fazer o segundo teste, iremos fazer trabalho de ginásio e ao mesmo tempo lançamentos e trabalho de técnico individual. Depois, na terceira fase, quando já fizermos outra vez os testes, aí os atletas já podem estar todos juntos e já poderão trabalhar naquilo que é o ideal. Daí, tentarmos jogar entre nós, né? Se houver permissão para os outros clubes e poderem participar connosco, como tem sido das outras vezes, porque o que tem acontecido é que sempre que vamos às competições em masculinos ou em femininos, nesta fase nunca temos tido a sorte de ter jogos de rodagem. Vamos sempre ser jogos de rodagem. Esta é uma maneira de nós vermos internamente as coisas, jogarmos entre nós. Temos um plantel de 14 atletas que dá para dividir em dois. Outra situação é uma questão que a FIBA África e a Liga Africana de Basquete estão a estudar, que é a possibilidade de as equipas poderem se
deslocar para o lugar da realização com uma antecedência de 10 dias. Daí permitiria que pudéssemos fazer entre nós jogos de rodagem com equipas que seriam de outra série. Mas pronto, tudo isso é uma possibilidade. Então é nessa possibilidade que nós estamos a trabalhar para ver se podemos ter a equipa a um nível competitivo que é desejado por uma boa participação. Apesar de se jogar numa única cidade, a prova mantém o formato em que as equipas estão divididas em divisões, sendo que o Ferroviário de Maputo pertence à divisão Nilo, juntamente com a União Monsatir da Tunísia, Rivers Hoopers da Nigéria, Patriots do Ruanda, Zamalek do Egito e FAP dos Camarões. A campeoníssima moçambicana Maria de Lourdes Mutola cogita a possibilidade de candidatar-se à presidência da Federação Moçambicana de Atletismo, no sentido de dar o seu contributo para retirar a modalidade do marasmo em que se encontra. A primeira e única campeã olímpica de Moçambique, Maria de Lourdes Mutola, assume que gostaria de um dia chefiar a casa da modalidade, na qual notabilizou-se e deu-se a conhecer ao mundo com vitórias memoráveis e eternas, como a medalha de ouro na Olimpíada de Sydney em 2000. Em entrevista ao RM Desporto, Mutola diz que com a experiência e os ensinamentos adquiridos fora do país pode auxiliar no desenvolvimento do atletismo nacional, mas reconhece ser difícil chegar ao posto de presidente da Federação Moçambicana de Atletismo. Sinceramente falando, no atletismo estamos muito atrasados. E é triste, não é? Mas, enfim, um dia gostaria de trabalhar na federação e talvez ser mesmo presidente da Federação Moçambicana de Atletismo. E tentar, não digo que vou conseguir, porque não é fácil, e tentar também daquilo que eu aprendi lá fora, aplicar para os nossos atletas, aplicar para a nossa federação, a ver se Moçambique consegue produzir mais atletas, mais Lourdes. A atleta, que se destacou na disciplina dos 800 metros, realça que tem recebido vários telefonemas de agentes desportivos ligados à modalidade para que possa abraçar a presidência do atletismo por pelo menos 4 anos. Tenho recebido muitos telefonemas dos atletas a pedirem, não é? Dos dirigentes, treinadores, a pedirem que, olha, estamos a pedir pelo menos ficar naquela posição durante uns 4 anos. E eu sei que não é fácil, né? Para qualquer presidente que está lá não é fácil, mas olha, eu acho que podemos mudar qualquer coisa e é a altura, talvez, de mudar da maneira como a gente trabalha. Questionada sobre uma possível presidência do Comitê Olímpico de Moçambique, Maria de Lourdes Mutola diz que ainda não perspectivou esse passo. Neste momento, pensa apenas no atletismo, onde tem muitos contactos no estrangeiro que podem apoiar a modalidade a fazer melhor figura que a atual. Ainda não sonhei até lá, mas eu gostaria primeiro de começar do atletismo, porque o atletismo é uma modalidade, né, que eu tenho conhecimento e eu acho que podia dar o meu melhor ali. Eu acredito que posso ter muito apoio de países fora, mesmo onde estou a trabalhar agora como coordenadora da Nike, talvez possa ter um bocadinho de apoio para poder desenvolver um bocadinho. Não digo que vamos ter campeões olímpicos do mundo, mas olha, podemos talvez chegar um bocadinho longe, porque é triste um país como Moçambique termos só um atleta que faz mínimos para os Jogos, não é? Eu sei que Jogos Olímpicos, os atletas têm que mesmo preparar-se durante muito tempo. Então, para isso acontecer, para termos um grande número, temos que preparar os atletas a longo prazo. Porque nós temos aquela nossa tradição sempre de ficarmos à espera do último ano. Por exemplo, agora temos as atletas de boxe que treinam com Lucas Sinoia, que já qualificaram para os Jogos. Sim. Mas duvido que tenham tido apoio necessário nessa altura, porque eu faço acompanhamento às vezes, né, de longe, claro. É um bocadinho triste, não sei se posso só para treinar, tem dificuldades, mas já qualificaram para os Jogos. Só para irem treinar, tem que apanhar chapa, essas coisas todas. Não é assim que as coisas deviam ser. Aquelas já são atletas de elite, não é? Tínhamos que separar um bocadinho e apoiá-los. Durante a entrevista, a atleta moçambicana mais bem-sucedida de todos os tempos não avançou quanto pode intrometer-se na luta à presidência da Federação do Atletismo, garantindo que precisa primeiro traçar um plano e só depois decidir positivamente ou não a possibilidade de concorrer ao cargo de presidente da FMA. E está tudo dito quanto o que tínhamos levado para si nesta edição do Magazine Lance MZ. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos numa próxima ocasião. Até lá!